Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez em mais um podcast. É a nossa segunda edição do Somos Uma. E hoje nós temos aqui como nosso convidado o pastor Rafael Santos conosco e o pastor Carlos Costa. Mais um desafio, como eu falei anteriormente para vocês, né? Estamos inovando essa era digital, então ainda podemos cometer algumas falhas, mas não se preocupe, porque nós estamos nos adaptando. E hoje nós vamos querer conhecer um pouquinho dos nossos convidados. A paz do Senhor, pastor Rafael. Paz do Senhor, irmã Karina, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo ou assistindo esse podcast. É um prazer poder cooperar, contribuir com vocês e com esse tema de fundamental importância, tendo em vista que nós já estamos aí às vésperas, né, de um pleito eleitoral. Então, é muito pertinente falarmos sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite. Paz do Senhor, pastor Carlos Costa, seja bem-vindo. Pastor Carlos Costa, pastor Rafael, né, já é amigo do Uma, está sempre conosco, sempre nos apoiando, mas o pastor Carlos Costa é a primeira vez e sempre foi o desejo do nosso coração trazê-lo em alguma ocasião do Uma, e hoje foi o dia que Deus marcou para que o nosso querido pastor estivesse aqui. É uma honra, tá, pastor, recebê-lo. Amém. Para mim também, uma honra de estar aqui com os irmãos, conhecer aqui o pastor, as irmãs que têm a responsabilidade de apresentar esse programa. Nós estamos aqui, através da graça de Deus, para de alguma forma contribuir para que você que está assistindo esse podcast possa ser enriquecido através de tudo que será abordado na tarde de hoje nesse lugar. Deus abençoe vocês. Está conosco também hoje a nossa irmã Marleide, que é a nossa secretária do Uma. Paz do Senhor, irmã Marleide. Dá uma paz do Senhor aí. A paz do Senhor, minha linda Karine. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, gente. E como é de costume, nós queremos conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Nós queremos saber quem é o pastor Rafael. Antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, a gente sempre faz uma pequena entrevista, né, com os nossos convidados, e a gente quer saber quem é o pastor Rafael, quantos anos o pastor Rafael tem, qual a profissão do pastor Rafael, qual igreja o pastor é. A gente sempre faz essa pequena entrevista antes de começarmos a entrar no tema. Pois bem, pastor Rafael, antes de tudo, é servo de Deus, né? Crente em Cristo Jesus, sirvo a Deus como pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e tenho na igreja, na Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, tenho cooperado bastante com a parte da educação cristã, parte de ensino, que é, na verdade, uma área na qual eu já tenho estado envolvido há alguns anos. Profissionalmente ou academicamente, né? Antes de falar profissionalmente, academicamente, eu tenho a formação em tecnólogo, em radiodiagnóstico por imagem, tenho também a formação em pedagogia, tenho a formação em teologia a nível de bacharel e estou cursando o 5º período de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em termos profissionais, eu administro uma instituição de ensino, da qual eu sou sócio-administrador, e tenho cooperado com muitos seminários teológicos, sendo professores de algumas disciplinas teológicas, e também percorrido diversas igrejas, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas fora também do estado do Rio de Janeiro, seja pregando a palavra de Deus ou ensinando por meio de palestras, cursos, seminários. Esse tem sido o meu desempenho no sentido de obra de Deus e de vida profissional. Então, tenho atuado como professor e como administrador de empresa, profissionalmente falando, e na área da educação cristã eu tenho atuado como ensinador e também como pregador da palavra de Deus. Só esqueceu de falar que é pai do Benjamin, né? É verdade, né? Eu não falei esse detalhe que é fundamental, né? Eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado, com a irmã Adriana Santos, e sou pai do Benjamin. Tem 1 ano e alguns dias de vida. Completou 1 ano no último dia 6 de setembro de 2022
e ele é uma bênção. Meu filho é cheio de saúde, de energia, e nós o amamos muito. Eu amo muito a minha esposa, meu filho, a minha família. Graças a Deus é uma bênção. Eu só consigo fazer todas essas atividades porque eu tenho uma família que me compreende, que me apoia, está sempre intercedendo por mim. Não só uma família, mas uma igreja também que muito me apoia. Então, fico muito satisfeito em Deus por poder desfrutar, fazer parte de uma comunidade de fé que reconhece o meu ministério, que apoia o meu ministério, e de ter uma família que não só apoia o meu ministério, mas apoia também a minha vida profissional e as minhas atividades acadêmicas. Amém. Amém. A gente sempre faz esse início para a gente conhecer um pouquinho, né? Porque nós aqui do outro lado, a gente já tem o privilégio de convivermos um pouquinho e saber quem é o pastor Rafael, quem é o pastor Carlos Costa, mas os nossos telespectadores que nos assistem não conhecem. Então, por isso a gente faz essa pequena entrevista antes de entrarmos no tema. E o pastor Carlos Costa, se apresente, pastor. Eu sou pastor adjunto da Terceira Igreja Batista de Freguesia, em Jacarepaguá. A minha área é a área de educação religiosa. Nós temos seminários na sede e eu sou responsável por trazer núcleos de seminário aqui para a Zona Oeste. Sou de profissão psicanalista e tenho já dedicado a minha vida a essa área de ensino já há mais de 15 anos. Temos aí, ao longo desse processo, formado algumas pessoas com o intuito de capacitar para o exercício do reino de Deus, para que, de alguma forma, a gente possa contribuir para o exercício do reino, ter uma estrutura de forma correta através da revelação da verdade, que é a palavra de Deus. Nós estamos vendo uma demanda muito grande, porque a cada dia surgem igrejas que estão, infelizmente, desconectadas e completamente andando na contramão do que a Bíblia Sagrada estabelece ou traz como estrutura para ser vivido numa relação com Deus. Então, estamos vivendo o tempo do fim, e nesse tempo do fim, muitos, como a própria Bíblia ela nos traz como advertência, que nesses tempos existiriam, né, falsos pastores, falsos mestres, e nós estamos vivendo, infelizmente, esse cenário também aqui no Brasil. Então, a gente tem, de alguma forma, tentado contribuir para a formação desses irmãos de uma forma correta através da luz da Bíblia. E uma coisa que nos chama a atenção, porque quando nós escolhemos o tema, que seria hoje, do nosso podcast, imediatamente veio os dois pastores na nossa mente. É uma honra de verdade recebê-los, ver como Deus tem acrescentado esse dom, esse talento a vocês. Eu, particularmente, sou uma fã dos dois. Já tive o prazer várias vezes de ouvir o pastor Rafael, já tive o prazer de fazer os cursos juntamente com o pastor Carlos Costa, e realmente são duas pessoas assim importantíssimas para estar aqui conosco nesse tema de hoje, que nós abrimos uma caixinha de perguntas aí para vocês, de qual seria o próximo tema. Então, esse tema foi escolhido por vocês. Então, o tema de hoje é o cristão e a política. Nós sabemos que nós estamos numa semana decisiva, uma semana em que depende de nós, né? Então, nada melhor do que trazer duas pessoas que entendem do assunto, que pode esclarecer vocês, que podem abrir a visão de vocês e que não se repita o que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Eu falo isso sempre, né, pastor? Quando o Pilatos lavou as mãos e soltou, né, aquele bandido. Então, que seja diferente esse cenário. Por isso nós estamos aqui, e algumas perguntas que nós vamos fazer para os nossos pastores são perguntas que vocês mesmos escolheram lá no nosso Instagram. E nós já vamos começar esse tema, vou repetir o tema, o cristão e a política. Nós vamos começar, pastor, com pastores, né? Com uma pergunta que foi a campeã de todas, que diz: é certo ou errado um pastor que tem um rebanho, ele pastoreia uma igreja, ele tem um rebanho, deixá-lo para se tornar candidato?
O que é mais importante para a igreja? Que ele seja um pastor ou que ele seja um político? Vocês entenderam o contexto? Foi duas perguntas em uma só, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas perguntas e resumi. Então, essa foi a campeã de todas as perguntas. Então, por isso eu deixei ela bem para o início. Penso que foge completamente da função e do chamado que foi estabelecido prioritariamente a um pastor. Entendo que não tem como associar uma coisa com a outra. Ou ele vai exercer as suas funções políticas, ou ele vai exercer o seu pastorado. Unir uma coisa a outra, ou ele faz bem uma coisa e deixa a outra a desejar, e vice-versa. Tendo em vista a Bíblia Sagrada, não há apoio nenhum, biblicamente falando, para que alguém que foi chamado, ungido para uma determinada função específica, ele simplesmente abra mão daquilo que Deus o confiou para que ele possa exercer qualquer outro tipo de oportunidade. Eu geralmente costumo a dizer que quando João está recebendo todo aquele processo de revelação do Apocalipse, e ele vai dizer que ele está vendo, ele andar no meio dos castiçais, o texto vai dizer que Deus tem na mão direita, e mão direita é mão de honra. Então, se Deus tem aquele que ele colocou para dirigir o rebanho sobre a mão direita, que é uma honra dada pelos céus para que ele possa dirigir, na verdade, quando o pastor assume um pastorado, ele não está apenas desempenhando um papel, como é que eu vou expressar você? No sentido de que ele está independente daquilo que faz. Pelo contrário, ele tem uma responsabilidade porque aquele rebanho não é dele. O rebanho está sobre a tutela dele pelo exercício daquilo que Deus lhe confiou. Então, se ele foi honrado pelo céu para receber aquele desempenho de função como um mordomo do Senhor aqui na terra, ele não pode abrir mão daquilo e simplesmente aceitar, através de um pleito, um cargo político para o exercício que vai contrariar completamente, no meu ponto de vista, aquilo que Deus tem estabelecido para o exercício da vida dele através do seu chamado. Bom, eu penso em comum acordo com o pastor Carlos Costa. Entendo que todo cristão, de modo geral, pode e deve se envolver com as questões políticas, no sentido de, na verdade, estar inserido com a polis, com a cidade, debatendo, discutindo tudo aquilo que seja inerente à construção de uma vida politicamente, digamos assim, pacífica. Isso é um ponto. Todos nós, enquanto cristãos, devemos participar ativamente da política do nosso país, do nosso estado, do município no qual nós residimos. Porém, aquele que exerce um ministério pastoral na função de pastor de uma igreja, a despeito dele poder participar da construção política do município, do estado, da nação na qual ele está inserido, ele deveria se excusar, se eximir de exercer qualquer tipo de cargo público, se isso for exercido ao mesmo tempo que ele é pastor de igreja. Então, um pastor de igreja que quer concorrer a um cargo público, ele deveria ter a hombridade de licenciar-se da função de pastor de igreja para concorrer, portanto, ao cargo público e não exercê-lo ou não exercer os dois ao mesmo tempo. Lamentavelmente, não é isso que nós temos visto nos últimos anos. Pelo contrário, o que nós temos visto em profusão são pastores de igreja deixando de exercer com dedicação exclusiva em tempo integral o ministério pastoral para exercerem a função de agentes políticos ou públicos, inclusive se escurando ou utilizando como desculpa que Deus o chamou para essa função. Então a pergunta, e aí a pergunta é retórica no sentido de provocar reflexão, que Deus é esse que
chama a pessoa para o ministério pastoral, para pastorear uma igreja em tempo integral, e ao mesmo tempo chama uma pessoa para exercer uma função política pública, que também é tempo integral. Sim. Obviamente que é incompatível. Então, por certo, alguma coisa equivocada está quando alguém faz esse tipo de declaração. E aí eu não posso ser ousado em afirmar que esse pastor está mentindo, mas é contraditório um pastor dizer que Deus o chamou para exercer as duas funções em tempo integral. Além disso, faço uma terceira observação. É que eu estou me referindo, ou nós estamos nos referindo, a um pastor de igreja. Portanto, isso não significa dizer que um pastor que não exerça a função pastoral em tempo integral, cuidando de um rebanho, não possa se candidatar a um cargo público. Eu estou me referindo a um pastor que não esteja pastoreando em tempo integral uma igreja. Porque se nós não tivermos cuidado, declararíamos, portanto, com essas nossas palavras, que todo aquele que exerce um ministério na igreja, seja de pastor, de evangelista e outros mais, não poderiam, portanto, exercer nenhum tipo de mandado político. O que eu estou defendendo de maneira clara é que um pastor de igreja, que pastoreie uma igreja, seja ele pastor, como costumamos dizer na Assembleia de Deus, presidente de um ministério, seja ele dirigente de uma congregação, se ele pastoreia um rebanho, se ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade de liderar uma comunidade de fé, ele não deveria se candidatar a um cargo público. E se o fizer, deveria ter a hombridade, a humildade de se licenciar desse cargo, retornando ao mesmo 4 anos depois, caso ou quando não for eleito, ou 4 anos depois, quando concluir o seu mandato. Então, eu faço essas 3 observações. Primeiro, não é compatível o cargo de pastor de igreja com o cargo de político, partidário ou de agente público. Segundo, é contraditório um pastor de igreja declarar que Deus o chamou tanto para ser pastor de uma igreja, quanto para exercer um mandado público. Terceiro, nós precisamos ter o cuidado de não generalizar, julgando, portanto, que nenhum daqueles que exercem um cargo eclesiástico, um dom ministerial, não possam exercer uma função pública. Eu me permita uma parte. Eu concordo no exercício do pensamento do pastor, mas no seu último ponto a gente entra em um certo... porque eu entendo que o chamado ele é específico. Então, mesmo que ele esteja na condição de auxílio, ou seja, um pastor auxiliar, não esteja diretamente exercendo a sua função do exercício à frente de um rebanho, e não seja de tempo integral, como o irmão assim me coloca, eu particularmente acho que ele foi chamado especificamente para o exercício daquela função. Então não caberia a ele aceitar a oportunidade de exercer qualquer tipo de cargo eletivo. Exatamente por quê? Porque ele pode naquele momento não estar exercendo aquela função de forma direta, mas qual é o tempo do exercício daquela forma indireta, ele ser levado àquela forma direta do exercício do cargo e se colocar pertinente? Será que eles teriam a hombridade de abrir mão agora dessa posição eletiva para poder assumir aquilo que Deus lhe confiou, tendo em vista o quê? Que o que a gente tem visto, infelizmente, é que essa perspectiva de uma função eletiva não é para um bem comum da sociedade, mas sim como uma perspectiva de oportunidade, porque em 2 anos de pleito eu posso me aposentar e ter uma condição fixa até o resto da minha vida. Fora toda aquela lista de privilégios que eles encontram até o exercício da sua partida. Então, eu particularmente dentro dessa vertente, eu acho que o chamado ele é específico, ele não deveria abraçar, mesmo sendo não o titular no exercício da sua função. É por isso que a gente sempre gosta de trazer sempre 2 convidados, né? Para que a gente escute sempre
um lado de um candidato e o outro lado de um candidato. Por isso que a gente sempre... Candidato não, né? Convidados, desculpa, gente, eu até confundi aqui. Eu entendi perfeitamente o que o pastor Carlos Costa apresentou, embora, em parte, concorde com ele, em parte, tenho as minhas ressalvas, porque certamente acredito que o chamado ele é específico. Mas, se o chamado ele é específico, e de fato é possível que, por algum momento, ou durante algum tempo, conciliemos esse chamado específico com outras atividades. Existem diversos pastores que exercem funções profissionais em empresas diversas, pastores que trabalham embarcados e são pastores, pastores que trabalham por escala e são pastores. Então, nesse sentido, eu entendo que um pastor, repito, mesmo que ele não seja um pastor de uma igreja, ele pode exercer esse mandato político, porque não vai conflitar com a função específica que ele está exercendo naquele momento, se fosse pastor de igreja. Por que eu faço essa distinção? Porque um pastor de igreja, ele tem que atender no gabinete, um pastor de igreja ele precisa visitar, um pastor de igreja ele precisa de tempo para se preparar no sentido de alimentar o rebanho por meio do ensino, da pregação da palavra. Um pastor da igreja precisa visitar os órfãos, as viúvas, os hospitalizados, os que estão nos presídios. Um pastor de igreja, ele precisa dar assistência aos seus liderados em todo o tempo. Então, é incompatível, em termos de tempo, exercer um ministério de pastor de igreja em tempo integral e exercer um ofício de cargo público. É nesse sentido. Porque se nós nos atermos apenas à perspectiva da expressão em si, então defenderia a tese de que nenhum daqueles que foram vocacionados e chamados para o ministério deveriam, portanto, exercer função política. E se talvez caminharmos por essa seara, à luz da Bíblia, a gente pode acabar esbarrando em textos bíblicos de homens, personagens bíblicos, que foram chamados por Deus para um determinado ofício, mas em dados momentos desse exercício de ofício, eles estiveram envolvidos também com uma missão política. Então, é necessário, ao meu ver, ao meu entender, fazer essa separação em razão do tempo que se terá para conseguir conciliar esses dois ofícios. Porque se eu defendo, e aí eu estou me colocando na posição, se eu defendo que nenhum pode exercer, e aí então não há espaço para nenhum de fato. Mas se eu defendo a possibilidade de conciliação, a depender do tipo de função que eu exerço na igreja, aí é uma outra questão. E o pastor tocou aqui num ponto extraordinário. Qual é a motivação que leva um pastor, e aí eu não vou falar só de pastor, um homem, um obreiro vocacionado para o ministério? Qual é a motivação que leva essa pessoa a se envolver com a política? Porque tudo na Bíblia, em primeira instância, é a motivação. Deus leva muito mais a sério a motivação que norteia o meu coração do que aquilo que de fato eu faço. E às vezes a motivação, ela é totalmente divorciada daquilo que aparentemente a pessoa demonstra querer ingressar na política. Então, se ingressa na política com um discurso que é para defender o bem da sociedade, quando na verdade, às vezes, esse discurso ele é velado por um sentimento de enriquecimento, de ter privilégios, de aposentadoria em tempo mais rápido do que normalmente um contribuinte do INSS, um empregado doméstico ou um empregado de uma empresa, enfim, não vamos adentrar nesses detalhes. Mas a questão é, qual é a motivação de se envolver? Óbvio que essas perguntas elas virão posteriormente, mas é só para criar uma espécie de reflexão em nós. O que motiva um cristão, o que motiva alguém que exerce um ministério envolver-se na política? Nós temos visto, neste momento de campanha eleitoral de 2022, um crescimento exorbitante de pessoas, independentemente de serem pastores ou não, mas cantoras, cantores,
pregadores itinerantes, pastores de igreja, pastores que não são pastores de igreja, estão se candidatando ao pleito eleitoral. Será que essa candidatura, ela tem, de fato, a motivação, o condão de defender o bem comum da sociedade? Até porque, são outras questões que podemos debater daqui a pouco, ninguém é eleito para defender, ou ninguém deveria ser eleito para defender apenas a comunidade de fé, ou apenas os princípios que a comunidade de fé preceitua nas Escrituras. Sim. Porque um político, ele é um agente público a serviço da sociedade e não a serviço da igreja. Então, qual é a motivação que leva esse grande número de pessoas a se envolver? Isso é uma questão que a gente pode debater daqui a pouco. Assim, vendo vocês falarem, uma pergunta. A igreja e a política, há uma fusão? Há uma fusão entre a igreja e a política? Nós, como cidadãos, nós estamos inseridos dentro de um contexto de um país onde é pertinente o exercício da minha cidadania. E no envolvimento do serviço da minha cidadania, o voto é uma coisa cabível. Eu tenho tanto direitos como deveres. E um desses deveres a ser exercido dentro da sociedade é o direito de voto. Eu tenho o dever de exercer essa função. Mesmo porque eu tenho a perspectiva de que, a me dado o direito, eu tenho a possibilidade de direcionar esse direito a um bem-estar comum. Então, me dá a oportunidade exatamente do desenvolvimento desse dever ou direito. Eu vejo as duas nuances dentro da perspectiva, porque, muito embora seja um dever, né, estabelecido até hoje como um dever de cada cidadão ter que votar, como é o alistamento também, diferentemente de outros países que já se tornou não um dever, mas um direito, ele vota se ele quiser, mas mesmo sendo um dever, eu preciso utilizar desse dever como meu direito da melhor forma possível, na perspectiva de ter a ciência de que eu preciso promover o bem-estar para a comunidade, de um modo geral, para a sociedade. Não é um bem-estar individual, ele é coletivo. E isso a gente exerce política na igreja todo dia. As pessoas que não têm a consciência de que a gente exerce política. A gente abre a Bíblia e vê o nascimento da igreja, a política está instaurada. Há uma forma de tentar minimizar a dificuldade daqueles que estão passando a qualquer tipo de dificuldade. Então, todos os bens que são unidos pela igreja naquele momento, ele é distribuído de forma igualitária, para que ninguém tenha falta de nada. Então, na verdade, a igreja pratica política. O grande problema é saber o limite disto. E este é o que me preocupa, porque nos últimos dias nós estamos vendo que a igreja está perdendo seus limites em relação a essas coisas. A igreja, em vez de exercer o seu papel, que deveria exercer de forma correta, íntegra, ela está se permitindo, me perdoem a expressão, de ser cabo eleitoral muitas das vezes, quando esse não é o papel da igreja. Que seria um cabo eleitoral dentro desse cenário que o senhor falou? A igreja acaba sendo utilizada para promover um determinado candidato, quando na verdade você tem que dar a oportunidade, a membresia de escolher. O seu posicionamento é mostrar a cada um deles alguns posicionamentos básicos. Quem é ou quem são esses candidatos que concorrem ao pleito? Qual é a ideologia de cada um deles? O que a igreja se encaixa? Em que ideologia a igreja se encaixa? A igreja não pode assumir uma ideologia que contraria a sua regra de fé. Eu não posso, de maneira nenhuma, apoiar aborto, sendo que o Criador é que tem o direito de dar a vida ou tirar. E o próprio salmista vai dizer que eu ainda informe. Deus me conhece. Então a vida já está presente ali. E estabelecer leis, ou seja, ideologia é um conjunto de ideias que vão trabalhar para, de alguma forma,
beneficiar a sociedade dentro daquele conjunto. O grande problema é que dentro das ideologias não são só ideias, existem valores, existem princípios, e que muitas das vezes esses valores e princípios estão ferindo valores e princípios cristãos. E quando eu vejo esses mecanismos acontecer, de até mesmo estarem sujeitos de alguma penalidade, porque não se pode fazer propaganda dentro da igreja, é lei, elas acabam perdendo a noção da sua postura de mediação, de instrução, e se conduzindo como um cabo eleitoral que no final do processo apenas espera a sua recompensa. Dentro desse sentido. É porque às vezes a gente pergunta bem claramente o que vocês falam, porque nós estamos representando aqui, né? Eu e Marley estamos representando os nossos espectadores. Então a gente pergunta bem claramente. Tá bom, pastor? Pode falar, pastor. Eu percebo da seguinte maneira: igreja e política sim, igreja e Estado não. Há, na verdade, inclusive, um livro com esse título: Igreja e política sim, igreja e Estado não. Em outras palavras, eu, enquanto cidadão de uma nação e enquanto membro de uma igreja, inevitavelmente devo me envolver com a política. No entanto, a igreja, instituição, e a igreja, corpo de Cristo, ela não deveria, sob hipótese alguma, ser colocada ou inserida no âmbito político e nem tampouco no âmbito do Estado. E são coisas que, lamentavelmente, têm acontecido nesses últimos tempos. Alguns irmãos em Cristo, que se envolvem com a política e que, a partir desse envolvimento com a política, acabam querendo falar em nome da igreja. E ninguém politicamente pode falar em nome da igreja. Não obstante, ou além disso, alguns desses que falam em nome da igreja acabam contribuindo para uma visão equivocada de que a igreja precisa exercer influência sobre o Estado. E isso acaba descambando para uma espécie de imposição teocrática. E o que é uma imposição teocrática? É impor sobre uma nação, sobre um Estado, uma espécie de confissão religiosa tendente a uma religião específica. O que foi contrariado pelo próprio Jesus. Quando Jesus Cristo fez a declaração famigerada que muitos de nós conhecemos: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus Cristo está fazendo uma espécie de cisão e não de fusão. Ou seja, ele está separando igreja de Estado e não unindo igreja de Estado. O que ele está dizendo é: entregue a César o que é de César, porque vocês são cidadãos da terra, mas entreguem a Deus o que é de Deus, porque vocês são cidadãos dos céus. Então, igreja e Estado não se imiscuem, não se misturam. Portanto, igreja não deveria servir de curral eleitoral de nenhum político. Igreja, fazendo uso do termo utilizado pelo pastor Carlos Costa, igreja não deveria ser cabo eleitoral de nenhum candidato. O que a igreja deveria fazer é o que o título deste podcast propõe: o cristão e a política. Em outras palavras, a igreja, e aí eu digo, os líderes cristãos, deveriam pegar as escrituras, abrir as escrituras e explicar aos membros da igreja, à luz das escrituras, o que a Bíblia diz acerca de política. E eu estou claramente dizendo o que a Bíblia diz. Não são o que as ideologias dizem, não são o que as filosofias dizem, não é o que a sociologia diz, mas o que a Bíblia diz acerca de política. Porque a Bíblia também trata desse assunto. Lamentavelmente, este assunto é escanteado dos nossos púlpitos, para que não seja abordado à luz da Bíblia e passe a ser abordado à luz das ideologias, das filosofias, à luz dos partidos políticos, com os quais eu me identifico ou não, o que é um equívoco, porque eu, embora não seja neutro, eu não tenho que ensinar política com a tendência de fazer as pessoas defender aquilo que eu, em foro íntimo, acredito, mas sim à luz do que a Bíblia
preconiza, à luz do que a Bíblia orienta. Então, o que nós estamos vivendo, irmã Karina, pastor Carlos, a irmã Marleide, é o seguinte: durante muitos anos, décadas, nós aqui no Brasil, especificamente, enquanto cristãos, vivemos o que eu denomino de apatia política. Envolver-se com política durante muito tempo era coisa do diabo. Ou pecado. Ou pecado. Saímos de um extremo, que era a apatia política, e fomos para um outro extremo, que é a paixão política com um adendo, ideológica partidária. Não é só paixão política, é uma paixão política que leva aqueles que pela política se apaixonaram a se manifestarem com um viés profundamente ideológico partidário. Aí a pergunta que eu apresento nesse bojo de conflitos à luz das Escrituras é: a Bíblia defende algum tipo de ideologia? A Bíblia, ela orienta qual é o tipo de pessoa que eu devo votar ou não votar? A Bíblia orienta quais tipos de princípios que eu devo ou não defender? A priori eu já respondo. A Bíblia, obviamente, que ela tem orientações acerca de quais princípios devemos defender e quais princípios não devemos defender. Mas isso não significa dizer que a Bíblia, ou o Deus triuno da Bíblia, é de direita ou de esquerda. Ou seja, que ele é um Deus ideológico partidário. Deus é um Deus de princípios, mas não é um Deus de partido político. Deus é um Deus de princípios, mas não é um Deus de ideologias. Deus é um Deus de princípios, mas ele é um Deus de princípios bíblicos teológicos e não filosóficos ideológicos. Isso precisa ficar claro, porque o que mais tenho visto são líderes líderes religiosos se apropriando de uma falácia, ou seja, de uma meia-verdade, de que nós cristãos não podemos ficar apáticos em relação à política, e acabam não sendo íntegros enquanto à verdade da Bíblia, porque induzem as pessoas a se manifestarem positivamente a uma ideologia política partidária, ou a um candidato, e negativamente a outro. Na verdade, nós não deveríamos nem ser A nem B. Nós deveríamos nos apegar aos princípios que a Bíblia defende, não levando em consideração, a priori, o que um candidato, não diria o que um candidato defende, qual é o nome do candidato, e sim o que esse candidato defende. Está de acordo com os princípios e valores das Escrituras? O que o outro candidato defende está de acordo com os princípios e valores das Escrituras? Eu não deveria, enquanto cristão, votar. Óbvio que a gente pode discutir aqui, desculpem o que eu vou lhes dizer aqui, essa redução intelectual e de debate de política apenas direita e esquerda. Isso para mim é de um nível de mediocridade sem igual. Política é muito mais do que direita e esquerda. Não deveríamos reduzir o nosso debate a essa questão, essa briga ideológica que no âmbito de igreja se tornou uma briga, uma batalha espiritual, como se quem estivesse à direita é de Deus, quem está à esquerda é do diabo. E a gente transforma um pleito eleitoral em uma disputa espiritual. A gente pode conversar, debater sobre isso, mas o que eu quero ressaltar é que nós não devemos olhar se alguém está de início, se alguém está muito à direita ou muito à esquerda, e sim olhar, esse candidato está de acordo com os princípios? Primeira questão. Segunda questão, partido político que ele defende se alinha, se harmoniza com os princípios que a Bíblia apresenta e defende? Porque eu não só voto em um candidato. Quando eu voto em um candidato, eu também estou votando no partido daquele candidato. O plano de governo desse candidato. Porque às vezes a gente só olha para o candidato, não olha para o partido, ou às vezes a gente olha para o partido, olha para o candidato, mas não olha para o plano de governo dele. Porque o plano de governo, ainda que ele possa de alguma forma esconder coisas que não serão feitas pelo texto, mas que tornarão a ser, mas que serão aplicadas depois que assumir o governo, a gente precisa também considerar o plano de governo. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Como diz o adágio popular, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Equilíbrio é o caminho para nós nos envolvermos com a política. Então, não podemos ficar na apatia
política, mas também não podemos ir para a paixão política. Não podemos declarar que nós, enquanto cristãos, não podemos nos envolver com a política, porque isso não é uma veracidade. Do outro modo, também não podemos afirmar que a igreja tem um candidato, que a igreja defende um partido político, que a igreja defende uma ideologia. Igreja não defende partido, ou não deveria. Igreja não defende candidato, ou não deveria. Igreja não defende ideologias. Igreja defende princípios da palavra de Deus. E isso não tem nada a ver com neutralidade. Ninguém é neutro. Neutralidade é uma utopia. Todos nós temos uma tendência, mas precisamos ser sinceros diante do povo de Deus e ensinar o povo de Deus os princípios da palavra de Deus e não macular a palavra de Deus colocando ideologias, quer do liberalismo, quer do conservadorismo, quer do socialismo, quer, enfim, não importa qual é a tendência ideológica. Nosso papel é ensinar política à luz das Escrituras. Só pegando o raciocínio do pastor Rafael, teve uma pergunta de uma das nossas seguidores lá no Instagram exatamente sobre isso, né, Marleide? Então vamos aproveitar porque encaixa bem no que foi falado aqui pelo nosso pastor Rafael. Então acrescenta, Marleide, qual é a pergunta que a nossa seguidora deixou? A primeira é obrigatório crente votar em crente? E logo após ela fez... Nós tivemos uma outra pergunta. O que nós Após tivemos? tem a outra pergunta. Por que o cristão tem que votar em alguém da esquerda ou da direita? O pastor elucidou bem essa questão, né? Só cortando o senhor, dá licença, pastor, um minuto. O pastor, nós recebemos mensagens perguntando o que significa direita e esquerda. Às vezes a pessoa pode falar, mas nossa, sabemos tudo de política, vai sentar, vai falar sobre política. Ainda existem pessoas que não conhecem política e não sabem o papel da igreja dentro da política. Então, algumas perguntas também nós recebemos. O que é direita e o que é esquerda? Como eu havia iniciado, o pastor foi bem pertinente no desenvolvimento do pensamento dele. E o que me preocupa nisso tudo é que a igreja, tendo um papel esclarecedor da verdade, ela não cumpre esse papel. Ela tendencia para um lado ou para o outro. Quando ele diz que, na verdade, deveríamos, né? Temos essa obrigação de, como mordomos, de ensinar à igreja essa realidade do que é a política. Mesmo porque o Estado é laico. Então o Estado não tem religião, então a gente não se une ao Estado. A gente não professa o candidato A ou o candidato B. A gente entende exatamente o que ele vai expor como ideia, se estar de acordo com o que os princípios têm ou não. Então, a gente fica nessa coisa, se polarizou muita coisa. A gente vinha no carro falando exatamente isso, né? Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é preto, ou você é branco, ou você é crente, ou você Desculpa, pastor, o que eu disse, é mediocrizar o debate. Sim. Reduzir o debate. Mas mediocrizando o debate é mais fácil de manipular. E, infelizmente, o que eu vejo é exatamente isso. Por isso que, naquele outra pergunta, eu coloquei isso. Qual é a intenção dele ser candidato? É exatamente usar a instrumentalidade dos votos que ele confiou para que ele possa promover o bem-estar daqueles que o confiou? E, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade assim. E isso, infelizmente, alcançou a igreja. A igreja está deixando de cumprir o seu papel para se envolver com coisas que não é pertinente a ela, que não é da alçada dela. E, em função disso, deixa confuso os seus membros, deixa confusa a sociedade do papel que a igreja precisa exercer. E aí, bem simples para o ouvinte entender, esquerda e direita. Hoje em dia, ele se resume nisso. O progressismo de esquerda, o socialismo de esquerda e o conservadorismo de direita. Pronto. É isso que eles têm hoje como se fosse esquerda e direita. Quem é conservador, vota em direita.
luta pela direita, briga pela direita, fere o outro pela direita, e vamos perdendo completamente a consciência do nosso posicionamento como cristão. E aí quem é de esquerda defende os seus posicionamentos sociais, de Marx, de fulano ou de ciclano, para que se estabeleça uma igualitariedade e isso, etc. Mas, na verdade, nem direita e nem esquerda. Na verdade, nós somos centro. O centro da vontade de Deus. O centro da Bíblia. É Ele que regula e conduz a nossa vida. A nossa defesa, a nossa apologia é a palavra de Deus. Não é A, B, ou direita ou esquerda, ou fulano de tal com essa ou aquela proposta. Bem pertinente o pastor colocou. A gente precisa conhecer as propostas. Há candidato concorrendo ao pleito hoje que nem a proposta divulgou até agora. E há uma luta, uma briga ferrenha porque querem que ele se eleja. Mas qual é a proposta? Se você nem sabe qual é a proposta que ele apresentou. Então a gente está realmente, infelizmente, a igreja poderia cumprir um papel muito mais positivo e efetivo na nossa sociedade, mas ela está se permitindo deixar de cumprir aquilo que ela foi chamada para cumprir, para se envolver em coisas que ela não precisa se envolver. Pois bem, direita e esquerda, obviamente que tem um marco inicial, historicamente falando. Revolução Francesa e final do século XVIII, de lá para cá, essas expressões tiveram muitas mudanças. Atualmente, como bem disse o pastor Carlos Costa, direita está muito mais ligada ao conservadorismo e a esquerda está muito ligada ao progressismo. E o que é o conservadorismo? O conservadorismo é utilizar as fontes históricas como norma, ou seja, as tradições, os costumes, aquilo que sempre foi encarado como sendo, digamos assim, o comum, o natural, o normal, o que estava posto. Então, aqueles que se consideram conservadores não querem que isso modifique. Diferentemente ou diametralmente opostos, progressistas, eles não querem que seja conservado o que até então os conservadores pretendem conservar. Eles querem que haja uma progressão, uma mudança, uma transformação da ordem natural das coisas como elas estão até então. E, obviamente, que muitas delas estão até então pela influência judaico-cristã. E aí eu disse influência. A influência teísta ela é lícita. O que não é lícito é a imposição teocrática. Nós podemos, enquanto cristão, o que é uma influência teísta? É a influência da crença num único Deus. Então nós podemos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, influenciar as outras pessoas a terem um comportamento que se volte para o Deus único verdadeiro. Mas nós não estamos com isso impondo teocraticamente que alguém professe a fé no Deus único e verdadeiro, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Isso é um ponto. Então, enquanto cristãos, a pergunta que foi feita pelo uma das colaboradoras, uma das ouvintes, uma das pessoas que faz parte do UMA, é se nós, enquanto cristãos, devemos ou não votar em alguém de esquerda ou de direita, e teve uma outra indagação. Se é obrigação do cristão votar em alguém de direita e esquerda. Pois bem, antes de responder diretamente essa pergunta, eu quero apresentar aqui uma tese, uma ideia apresentada num livro, e aí eu cito o título, Visões e Ilusões Políticas, de David Coises, publicada pela editora Vida Nova. E este livro, ele apresenta uma tese com a qual eu me alinho, que é as visões e ilusões políticas, ou as ideologias políticas, partidárias, ideológicas, como uma espécie de religião. E, nesse caso, uma religião pagã. Por que como uma espécie de religião? Porque todas as ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita, elas colocam uma expectativa em uma espécie de salvador e salvação. Então, para o liberalismo, para os conservadores, a salvação é a liberdade do indivíduo, é a livre iniciativa. Para os progressistas, o salvador é a divisão da propriedade comum, é o socialismo, e o socialismo, na verdade, é uma fase transitória para o comunismo. Algumas pessoas dizem que se tem o comunismo. Em nenhum lugar no mundo, e eu estou falando com base na história, em nenhum lugar no mundo
O comunismo foi implementado de modo integral. Socialismo, sim. Comunismo de modo integral em nenhum país no mundo, inclusive naqueles que são socialistas, se foi implementado, melhor dizendo, de fato, comunismo. Mas o socialismo, e aí eu só estou fazendo esse adendo, pastor, porque muitas pessoas reverberam uma comunicação feita por muitos líderes evangélicos. Fulano quer que esse país seja socialista, fulano quer que esse país seja comunista. Vamos devagar. A princípio, eles querem que todos sejam progressistas. Então, é isso que a gente precisa considerar. Comunismo, nem eles são. Ou aqueles que se consideram de esquerda, nem eles querem uma espécie de comunismo de fato, muitos deles. E aí eu convivo, inclusive, com eles no dia a dia, no ambiente acadêmico, no ambiente de pesquisa. Pois bem, então, nós precisamos considerar que, independentemente do espectro ideológico partidário, todos eles apresentam uma espécie de um Deus e uma espécie de uma salvação. Por isso que David Kouzes defende que essas ideologias, elas são uma espécie de religião pagã idólatra, porque colocam a expectativa de que a direita vai salvar a sociedade e aquilo que ela apresenta será o instrumento pelo qual a sociedade será salva, de igual modo a esquerda. Só que nós, enquanto cristãos, deveríamos partir do pressuposto de que nem a direita, nem a esquerda têm condições alguma de resolver o problema social. Porque o problema social, para ser resolvido, ele precisa, na verdade, nós, enquanto cristãos, precisamos, na verdade, considerar que este problema nasceu no Éden, pastor Carlos Costa. Porque se nós não considerarmos a queda do homem, a gente vai passar a acreditar que a corrupção só está na esquerda. Quando a corrupção não está nem somente na esquerda, nem somente na direita. A corrupção está no coração do homem caído. Inclusive nos líderes religiosos, que se não vigiarem, eles também irão perpetrar ou cometer a corrupção, porque a corrupção ela está no homem como tendência adâmica. Então somente um homem redimido, justificado em Cristo Jesus, é que tem condições, de fato, à luz das Escrituras, de propor uma solução, inclusive social, para este país. Todas as demais soluções apresentadas serão apenas paliativos. Nenhuma delas conseguirão, de fato, resolver o problema de maneira relevante. Então, diante desta premissa aqui que estou apresentando, um cristão deveria ou não votar em direita e esquerda? Respondo que o voto de um cristão não deve ser, de início ou a priori, de antemão, guiado por alguém ser de esquerda ou de direita, porque a bússola dele são as Escrituras. Isso é uma primeira questão. Então, segundo, foi aquilo que eu apresentei há pouco. Se alguém que está, inevitavelmente, ligado a um espectro ideológico, político, de esquerda ou de direita, nós precisamos, portanto, conhecer o que esses espectros defendem. E aí eu já foi apresentado aqui pelo pastor e eu fiz apenas uma espécie de contribuição. A esquerda defende o progressismo, ou o progressivismo. A direita defende o conservadorismo. Eu, enquanto cristão, eu estou falando por mim e estou também falando à luz das Escrituras. As Escrituras se alinham. Eu não estou dizendo que as Escrituras ela é de direita ou de esquerda. Os princípios e os valores das Escrituras se alinham com o conservadorismo. Ou seja, elas norteiam, né, pastor, para que a gente possa ter uma espinha dorsal para a identificação daquilo que norteia a nossa fé. Perfeitamente. Então, logo, eu já entendo que, enquanto cristão, devo evitar, com um detalhe, nós não podemos colocar ninguém no céu ou no inferno por conta de ter votado em alguém de direita ou de esquerda. Porque isso é muito comum nos dias de hoje. Não é possível um cristão votar em alguém de esquerda. Daqui a pouco talvez você apresente a seguinte pergunta. Um cristão pode... Alguém que vota na esquerda pode ser considerado de fato um cristão? Eu já estou antecipando aí as perguntas que normalmente elas surgem. Inevitavelmente elas surgem. Então, não podemos definir a verdade da vida cristã de uma pessoa em definitivo, por isso que eu usei a palavra definir, pelo candidato em que ela vota, embora o meu voto reflita aquilo que eu penso. E o que eu penso deveria ser baseado no que as Escrituras dizem, e não a partir do meu gosto, das minhas preferências estritamente pessoais, mas sim a partir do que as Escrituras determinam para a minha vida como regra de vida, de conduta e também como regra de fé. Só para concluir o raciocínio, pastor. Então, um cristão ele pode
votar em alguém de esquerda ou de direita. Ponto. E aí eu estou respondendo a pergunta de modo geral. Porém, quando ele faz uma análise, ele precisa, portanto, escolher um candidato que se alinhe muito mais com os princípios que a palavra de Deus defende. E a palavra de Deus, inevitavelmente, ela se alinha com os princípios conservadores. Isso não significa dizer que eu tenho de declarar que eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou conservador porque eu quero que os princípios da palavra de Deus, independentemente da cultura, independentemente da localidade, independentemente se estamos no Ocidente ou no Oriente, esses princípios eles devem nortear a vida de todo ser humano. Porque a palavra de Deus ela não é só para a igreja. A palavra de Deus ela é para a humanidade. Terceiro, que é a segunda pergunta. Se esse cristão é obrigatório a votar. Se é obrigatório, é inconstitucional. É ou não é? Ninguém é obrigado a votar em ninguém. É por livre consciência. Inclusive, já que estamos num podcast, eu quero falar aos cristãos que nos assistem. Nenhum cristão deve ceder à pressão de quaisquer líderes evangélicos para votar em quem quer que seja. Cristão não vota em quem o seu pastor diz que ele tem que votar. Cristão vota em quem a sua consciência o orienta a votar pelas Escrituras. Se nós, pastores, ensinássemos os nossos membros política à luz da Bíblia, eles certamente iriam votar com propriedade em base nas Escrituras. Aí nós precisamos fazer uma espécie de indução política partidária na mente das pessoas, induzindo elas a votar em A, B, C e D, o que é um erro. Eu posso, enquanto cidadão, manifestar a minha preferência particular, e faço isso em razão da minha posição, de maneira bem comedida, muito comedida, porque eu entendo que, enquanto formador de opinião, eu não posso, de maneira explícita, permanente, cotidiana, diariamente, ficar fazendo campanha política partidária para quem quer que seja, para os membros da igreja, em razão da minha posição. Eu não posso fazer isso. Eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu exerço influência sobre muitas pessoas. Então eu não vou me utilizar da minha influência para fazer com que as pessoas pensem iguais a mim. Eu preciso usar da minha influência para esclarecer às pessoas o que a Bíblia diz, e aí elas tomam essa decisão, e como disse o pastor aqui no início, elas fazem essa escolha de maneira livre, sem receber nenhum tipo de retaliação do pastor, de qualquer irmão na igreja, porque em 2018 é que termino essa minha fala. Foi terrível. Irmãos deixando de falar com irmãos na igreja, porque um votou em A, o outro votou em B. Pastores deixando de falar com ovelhas, e ovelhas deixando de falar com pastores, porque alguns pastores vão para as redes sociais e parece que são cabo eleitorais e deixaram de ser pastores de igreja, deixaram de pastorear ovelhas. Então, pastor de igreja, ele precisa inclusive ter esse cuidado. Ele pode ter suas preferências políticas? Pode. Agora, ele precisa ter cuidado até no manifestar, para que ele não induza a ovelha a votar em quem ele vota. Ele deve esclarecer e dizer aos irmãos: ninguém é obrigado a votar em ninguém. Então, acredito que eu tenha respondido as questões e inclusive ampliando. Então, crente vota em quem se alinha com os princípios da palavra de Deus, e preciso ressaltar aqui que algumas questões, porque eu preciso ter uma sinceridade intelectual, algumas questões da esquerda se alinham com as Escrituras. Algumas questões da direita são contrárias às Escrituras. E como muitas questões da esquerda são contrárias às Escrituras. Então, a gente precisa só ter esse cuidado para não achar que tudo aquilo que provém da esquerda não presta. Esse progressismo da esquerda, ele é profundamente contrário às Escrituras. Mas o que a esquerda propõe, a Bíblia já propunha há muito tempo em termos de economia, em termos de auxiliar os menos favorecidos. Isso aí não pode ser visto como uma exclusividade da esquerda. Na verdade, isso é uma proposta da própria Bíblia. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Ruth, as espigas sendo deixadas cair intencionalmente, para que aqueles menos favorecidos pudessem ter o que comer. Então, nós não podemos achar que qualquer assunto de
divisão de renda, de distribuição de renda, de algum tipo de igualdade ou de igualitariedade, é uma proposta esquerda. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque hoje a gente não pode se posicionar mais em nada, pastor. Porque a gente apresenta uma posição, se eu falar isso num culto, numa pregação, pastor é socialista, pastor é comunista, pastor é de esquerda. O que eu estou ressaltando é o que a Bíblia ressalta. A verdadeira religião é visitar os órfãos, os pobres e as viúvas. Cuidar dos menos favorecidos foi a denúncia que os profetas maiores e menores fizeram ao longo dos escritos que eles produziram. O que eles mais fizeram foi denunciar a vida nababesca que os líderes religiosos e políticos viviam em comparação à miséria que o povo vivia. E hoje a gente não se atenta para isso. Os nossos líderes políticos e religiosos vivem uma vida economicamente falando como se fossem milionários e membros da igreja vivendo como se fossem miseráveis. E aí quando alguém apresenta uma demanda de cunho social, alguém já atrela isso ao socialismo, ao comunismo, ou à esquerda. Não, isso é bíblico. Então por isso que eu estou fazendo essa observação. Desculpe tomar tanto tempo aí da observação e do esclarecimento. Pastor. Não, só colocar que a gente continua dentro de um mesmo contexto. Meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Não tem esquerda e direita. Se você pegar a Bíblia é o fundamento de tudo. Ela já trouxe todo um parâmetro para que uma sociedade pudesse viver de forma igualitária e ter uma condução daquilo de forma que abençoasse todo mundo. E aí alguém se apropria do pensamento, estabelece isso como esquerda ou direita, e todo mundo corre para um lado ou para o outro e continua mostrando que não conhece os fundamentos bíblicos. Verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo será que me permite falar isso? Esse empedramento do exercício do funcionamento de toda a nossa intelectividade para simplesmente ser guiado por algum que diz alguma coisa porque tem uma certa posição. E aí eu faço voto com o pastor da preocupação das nossas lideranças estarem influenciando pelo seu posicionamento de maneira incorreta a conduta do reino através do rebanho que está sobre a sua posse. Nós não temos esse direito de dizer isso ou aquilo, tem que ser assim ou assado. Porque a Bíblia já disse o que a gente tem que fazer. A Bíblia já nos norteia a conduta da nossa vida. A gente só precisa se apropriar daquilo que a Bíblia já nos deu como base para a nossa conduta aqui na Terra, no relacionamento com Ele. Só isso. Maravilha. Uma das nossas seguidores, quando foi nos proporcionado esse tema, uma das seguidoras falou assim: não fomos chamadas para a política, fomos chamadas para pregar o evangelho. E nós estamos numa semana decisiva. Domingo é a votação, e por isso nós estamos esclarecendo, levando para vocês conhecimento e sabedoria, para que vocês, através desses pequenos minutos que nós estamos aqui, algumas horas, possamos esclarecer para vocês a importância do cristão e a política. Fomos chamados para pregar o evangelho? Sim, fomos chamados para pregar o evangelho, mas também fomos chamados, somos cidadãos. Com todo carinho e respeito aos ouvintes, o pastor já falou, né? Dai a César. Sim. Então, sim. É pertinente as duas partes, ou não se paga o imposto? É pertinente as duas partes, e essa declaração da seguidora é uma declaração certamente influenciada pelo que ela já ouviu. É uma declaração profundamente equivocada, uma declaração que só tem meia verdade, não tem a verdade por completo. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, essa é a missão da igreja. Eu, enquanto cidadão cristão dos céus, fui chamado para pregar o evangelho? Sim, mas também fui chamado para exercer a minha cidadania. Sim. E cidadania, à luz da Constituição, se exerce com voto, porque é a participação. E como que eu vou participar? Não só votando, mas cobrando, protestando,
exigindo transparência, fiscalizando. Isso significa se envolver com a política. E nós estamos caminhando para o final, né, pastor? Pastores, nós fizemos alguma seleção de algumas perguntas e agora nós estamos caminhando para o final, porque 1 hora já que nós estamos aqui falando, debatendo, adquirindo conhecimentos sobre esse assunto. E quando não foi nos proposto, somos uma, faz o podcast. No começo nós achamos desafiador, porque hoje nós estamos na era digital e nós não... E tem alguns lugares que nós ainda não conseguimos chegar. Então, hoje, né, como essa facilidade de ter essa telinha, aí nós estamos aqui e vencemos esse desafio. Não está sendo fácil, não é fácil, né, pastor Rafael? Nós ainda estamos nos adaptando, mas o importante é o conhecimento, o esclarecimento chegar até você que está aí do outro lado. Então, assim, nesses minutos, nessas poucas horas, nós fizemos um resumo de tudo que foi nos proposto, todas as perguntas que foi nos passado, e eu acho que deu aí mais ou menos para esclarecer algumas coisas. E agora nós vamos fechar. Eu vou dar alguns minutos para o pastor Rafael fazer esse fechamento e alguns minutos para o pastor Carlos Costa fazer esse fechamento desse tema tão polêmico, né? Que é o cristão e a política. Não tem como a gente dizer que política não é polêmico, porque é. Então, nós vamos deixar aí para eles fazer esse fechamento, tá, pastores? Desse tema a qual foi nos proposto. Pois bem, eu quero fazer aqui o fechamento apresentando 3 questões. Primeiro, alguns pensamentos equivocados que nós cristãos devemos deixar de lado em relação à política. Primeiro pensamento, pensar que o mandato público é um mandato eclesiástico. Mandato de político cristão não é um mandato para favorecer a igreja, é um mandato para favorecer a sociedade. Segundo, cristão não pode pensar que a profissão de fé protestante é uma espécie de imunidade à corrupção. O fato de eu votar em um cristão não significa dizer, ou eu não devo pensar, que esse cristão está imune à corrupção. Porque diante dos inúmeros casos de corrupção que vieram à tona, o não corrupto passou a ser uma espécie de incentivo para votar em alguém. Quando, na verdade, não ser corrupto deveria ser obrigação de qualquer político. Então, um cristão se candidata, eu vou votar nele porque cristão não é corrupto. Qualquer cidadão não deveria ser corrupto. Isso não é virtude, isso é obrigação. Então, não podemos, sob hipótese alguma, sermos enganados e pensar que alguém, só porque é crente, ele está imune a cometer corrupção. Os telejornais estão aí demonstrando para nós que isso não procede. Terceiro, dentro desse primeiro aspecto, é pensar que a crença nos valores cristãos é suficiente para o exercício de um mandato. Ou seja, normalmente os candidatos cristãos apresentam os valores cristãos como razões para que votemos nele. Isso não é suficiente. Apresentar apenas crença nos valores cristãos não deveria ser o suficiente para eu votar em um candidato. Porque esse candidato ele não deve apenas demonstrar compromisso com os valores cristãos, mas ele também deve demonstrar preparo político, intelectual, acadêmico, porque o que mais tem na política nos últimos anos são aventureiros que querem, na verdade, estarem lá para fazer igual ou pior do que aqueles que estavam lá e foram rechaçados de lá por conta da corrupção. Quarto, pensar que a política, já disse aqui, é uma disputa eleitoral. Pensar que a disputa eleitoral é uma disputa espiritual entre o bem e o mal. Então, a esquerda é do diabo, a direita é de Deus. A disputa eleitoral, ela não é uma disputa espiritual. Não é uma batalha contra as hostes espirituais da maldade. Porque a nossa guerra, diz-nos o texto sagrado, e não devemos nos esquecer, não é contra carne nem sangue. Ainda que haja, em muitas propostas políticas, influência diabólica, demoníaca, e nós não vamos desconsiderar isso, nós não podemos entender um pleito eleitoral como sendo uma disputa espiritual. Por fim, nós não podemos pensar que o messianismo político, isso não tem nada com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, é a solução para os problemas da sociedade. Ou seja, nenhum candidato
vai ser, de fato, a solução para todos os problemas da sociedade. Como eu já disse, os problemas da sociedade, eles se iniciaram em razão da queda do homem no Éden. Um segundo ponto que eu quero apresentar, são 3. O segundo ponto, primeiro ponto, são os erros que os cristãos devem evitar. O cristão deve evitar esses 5 que eu disse. Segundo ponto que eu quero destacar, existem alguns princípios éticos que os cristãos devem manter no campo da política. A integridade individual, eu sou responsável por ser uma pessoa íntegra. Eu preciso exigir de mim mesmo essa integridade. Antes de exigir de um candidato integridade, eu preciso exigir de mim mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de extremismo. De um lado, nós temos um candidato à presidência da República que provavelmente estará no segundo turno, se houver, que foi condenado, e ainda que o seu processo tenha sido suspendido para retomar do início. Mas nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos acusam um lado de corrupção, e eu não estou defendendo, dizendo que é certo ou errado, mas esquecem-se de olhar para si mesmo e para dentro da igreja, a fim de entender que essa integridade ela é individual, porque a mesma corrupção, e aí eu não estou dizendo a mesma na proporção do que foi desviado, mas o mesmo pecado de corrupção cometido na política é também pecado corromper a doutrina ou a sã doutrina. É pecado também pegar o microfone e influenciar a igreja a ofertar e a entregar o dízimo com outras intenções. É pecado também misticismo na igreja. Isso é uma espécie de corrupção bíblica. Então não adianta a gente querer apontar a corrupção do outro sem avaliar a integridade que deve existir em nós. Compromisso com a comunidade, o compromisso comunitário é um outro princípio ético. Nós precisamos ter compromisso com a comunidade, com a sociedade, não apenas com o nicho da sociedade ou com o segmento da sociedade, ainda que, por exemplo, os deputados federais sejam eleitos para representar um determinado grupo, eles não estão lá apenas para defender este grupo, eles estão lá para pensar no bem da comunidade. E, por fim, nesse segundo ponto, o respeito pela democracia. É respeitar os diferentes. Respeitar as diferenças. Nós somos acusados de não respeitar, pastor Carlos Costa, aqueles que pensam diferente de nós. Isto não é verdade. Ainda que alguns cristãos, ou que se dizem ser cristãos, desrespeitem o próximo, se tem algo que norteia a vida cristã, é o respeito ao próximo. E se a gente respeita o próximo, a gente respeita quem pensa diferente. Aqui, em algum momento, eu e o pastor apresentamos divergência de alguns pontos. Sim. Mas isso não nos faz atacar um ao outro, de respeitar, deixar de amar. Então, isso precisa cair por terra. Nós, enquanto cristãos, respeitamos a democracia, somos democráticos, iremos respeitar quem quer que seja o candidato eleito, mas também queremos ser respeitados por quem quer que seja eleito. Por fim, os limites. Precisamos ter limites. Pelo menos 4 limites que precisamos ter. O limite institucional. Igreja é igreja, Estado é Estado. Não podemos ultrapassar este limite. Segundo limite, o limite ideológico. A gente já debateu aqui sobre um pouco de liberalismo, conservadorismo. Falamos muito superficialmente de comunismo, socialismo ou de conservadorismo progressivo. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter um limite. Nós não podemos abraçar ideologia deixando a Bíblia de lado. Nosso limite ideológico ele é pautado pela Bíblia. Eu só vou defender aquilo que a direita defende se essa defesa estiver em comum acordo com a Bíblia. Se contrariar a Bíblia, meu limite para ali e eu passo não mais a defender. Então nós, enquanto cristãos, não defendemos, sob hipótese alguma, determinadas falas, determinadas declarações. Nós não somos apenas anticorrupção, nós somos anti qualquer tipo de comportamento, seja ele cometido por quem quer que seja, que caminhe na contramão das Escrituras. O limite doutrinário tem um limite posto pela doutrina bíblica e os limites legais, que são os limites propostos pela Constituição. A Bíblia, e aqui eu concluo a minha fala, ela preconiza em Gênesis, antes da queda de Adão, a Bíblia, deu a Adão direitos, deveres, impôs a ele restrições e também disse a ele que uma vez as restrições quebradas, elas seriam passíveis de punições. Deus deu direito a Adão dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Isso é um direito que você tem, Adão. Deus deu a ele deveres. Deus disse a eles, você está aqui para lavrar e cuidar da terra.
Mas Deus impôs a ele uma restrição: da árvore da ciência do bem e do mal tu não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma punição. Isso norteia qualquer sociedade democrática: direitos, deveres, restrições e punições. Termino a minha fala dizendo aos cristãos: nós temos direitos, mas nós temos deveres à luz da Bíblia e à luz também da Constituição. Mas nós temos restrições. Não dá para defender tudo, não dá para apoiar tudo, não dá para bater palma para tudo, não dá para dizer que tudo está certo, seja vindo da direita ou da esquerda. Nós temos um limite imposto pelo próprio Deus. E se nós quebrarmos o limite imposto pelo próprio Deus, o próprio Deus há de exigir de nós e trazer sobre nós consequência. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, irmã Marileide. Muito obrigado a Uma pela oportunidade de poder estar aqui falando tantas coisas sobre o campo político. Muito obrigado, pastor Carlos, pela sua contribuição e presença. Antes do pastor Carlos Costa fazer a consideração final, vamos registrar esse momento, né? Onde, dia 27 de novembro, estamos quase no finalzinho, às 17h10. Setembro. Ih, gente, desculpa. Você já passou o pleito, já tem resultado. 27 de novembro nós vamos registrar esse momento e o pastor Carlos Costa vai estar finalizando. Pastor Carlos Costa, com a palavra final. Pode olhar para aquela câmera ali, pastor. Aquela ali. É aquela ali. Isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecendo o pastor Rafael, bem pertinente nos seus posicionamentos, muito embora haja algumas divergências de pensamento e colocação, mas no todo, na sua espinha dorsal, nós temos ideias igualitárias. Sempre trazendo a consciência aos irmãos da responsabilidade que está sobre os nossos ombros no domingo próximo, quando você estiver exercendo o seu dever como cidadão brasileiro. A espinha dorsal daquilo que você precisa entender é a Bíblia. E a Bíblia é o norte para você em todas as suas decisões. Nós precisamos entender que a regra de fé e conduta e que norteia a nossa vida aqui na terra, como peregrinos que somos, é a Bíblia Sagrada. E em qualquer demanda da sociedade que a gente vive, a gente sempre tem a resposta correta através das Escrituras Sagradas. Elas sempre vão direcionar os nossos passos, as nossas decisões, as nossas ações de maneira coerente e correta, se ela for de fato uma realidade a ser vivida por cada um de nós. Seja líder, seja auxiliar, seja membro, seja cidadão desse país. Se a gente entender isso, a gente vai deixar as demandas de lado. Se é isso, se é aquilo, se é esquerda e direita, se é centro mais para a direita, se é centro mais para a esquerda, e daqui a pouco a gente tem uma variação de coisas infinitas, sem necessidade ou de fato pertinente àquilo. Mas que você possa, em tudo, buscar, acima de tudo, a orientação de Deus. Ore, busca Deus, para que Deus possa, através da sua palavra, na iluminação do Espírito Santo, conduzir as suas ações para a glória do nome dele. Jesus na terra, ele disse uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que as nossas boas obras levem os homens a glorificar a Deus. A nossa conduta, a nossa postura, como o pastor bem disse, a nossa integridade. Isso não é benefício ou motivo de exaltação. Isso é o que preconiza todo aquele que tem a Jesus como único e suficiente Salvador. Uma vida de amor ao próximo, não centralizando ele, mas centralizando o outro. Isso é que preconiza esse verdadeiro evangelho que, infelizmente, está um pouquinho ausente nesse tempo presente. E a gente precisa resgatar para um posicionamento correto
para a postura da igreja nesta terra ser um referencial para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, externando aqui a minha gratidão por conhecer a cada um, principalmente a irmã, o pastor, que não tive a oportunidade anterior de conhecer, e também conhecer um pouquinho mais através da exposição do que o pastor colocou, porque a gente sempre aprende, né? A gente não é tão velho que não possa aprender e nem tão novo que não possa ensinar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós da equipe Somos Uma, que agradecemos vocês, né? Pastor Rafael, pastor Carlos Costa. Graças a Deus por essa tecnologia estar tão avançada e nossa voz, né, pela visualização, nós chegarmos em lares que desconhecemos, né? Fizemos um vídeo aqui semana passada e foi parar na Bahia e outros estados, pessoas que nós nem conhecemos, mas nos conhecem. Isso é bom, né, pastor? Porque graças a Deus nós podemos usar essa ferramenta para pregar o evangelho, para evangelizar, para que essas informações, para que esses conhecimentos cheguem até você. E nós do Somos Uma estamos felizes por receber duas pessoas que são referências para este tempo de hoje aqui conosco. Então foi uma tarde assim maravilhosa. Muito obrigada, pastor Rafael. Muito obrigado, pastor Carlos Costa. Cada um dentro da sua característica, da sua personalidade. Mas eu posso dizer que eu estou saindo daqui com muita bagagem. E você, Marlide? Eu também. Que Deus os abençoe. Tá? Eu aprendi coisas aqui. Eu ouvi coisas aqui que eu nunca tinha ouvido. Deus abençoe a vida de vocês. E tudo que é bom a gente compartilha, né? E eu creio que a partir de hoje, com todos esses conhecimentos que nós adquirimos aqui, a gente vai poder compartilhar um pouquinho com outras pessoas. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe vocês. E esse foi mais um podcast do Somos Uma. E nós vamos orar, vamos colocar aí para vocês qual vai ser o próximo assunto que iremos estar aqui juntos, debatendo, falando, conhecendo um pouquinho mais. Que Deus possa abençoar vocês. Amém?